Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Colocando no chat aí, por favor, se o som tá ok. Estão me vendo bem? Só vou tirar aqui a webcam em cima da logo. Ela aqui mais centralizada. Quem puder dar um ok no chat aí pra ver se tá tudo certo. Estão me ouvindo bem? A gente mandar a bala aqui nesse início da tarde de sábado, onde vou abordar com vocês aí o método Rest Pause. Beleza? Eu acredito que tá tudo certo aqui no áudio, deixa eu ver aqui. Vamos lá? Tá tudo certinho. Tudo certinho. Tudo certinho, né, Denis? Obrigado, Denis. Valeu. Então vamos embora. Galera, boa tarde para vocês aí, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, pra gente começar aí essa tarde de sábado falando sobre um dos métodos que vem ganhando bastante repercussão aí na ciência, chamado Rest Pause. Um método de treinamento que, na verdade, ele já existe há muito tempo. É que, como a gente está vivendo aí um boom de informação, né? Um boom de ciência, acabou que esse método aí, ele foi disseminado pelos maiores especialistas que a gente tem na área de treinamento de força, mas vamos lá que tem muita coisa para falar desse método e na verdade esse método ele já foi descrito em livros de grandes professores já há um bom tempo e na verdade ele era falado como pausa de descanso, que é a tradução literal do inglês rest pause, né? Então vamos lá. Seguinte, ó. Obrigado Renato, obrigado Cícero, boa tarde para vocês, boa tarde Genilza, sejam todos bem-vindos aí. Então quando vocês vão chegando, eu vou introduzindo o tema aqui. Olha só, como é que vai funcionar aí essa nossa live de hoje, nesse meu programa aqui, Educação Física e Ciência. E eu tenho lá um canal no Telegram, onde eu coloco algumas informações, passo artigos científicos. Aqui no meu canal no YouTube também eu abordo diversos temas relacionados à área da saúde, treinamento de força, bioquímica do exercício, fisiologia do exercício, medidas e avaliações, enfim, tem um arsenal aí de informações para vocês buscarem no meu canal no YouTube. E esse conteúdo que eu vou passar para vocês hoje é um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar, que é parte da musculação, mas os métodos de treinamento, as técnicas de intensificação, qual pertence aí o rest pause, beleza? Boa tarde, bora, vamos lá, isso aí. E o seguinte, ó, o rest pause ele é uma técnica de intensificação, galera, uma técnica de intensificação. Isso significa dizer que o rest pause é uma possibilidade, é um método de treinamento que visa aumentar o tempo sob tensão. Só porque, interessantemente, o rest pause, ele, apesar de ter a sua essência, a sua nascente, hoje ele tem algumas formas de execução. Então eu vou mostrar para você aqui o conceito, beleza? O conceito do método, assim, de uma forma bem direta ao ponto. Depois eu vou mostrar para você exemplos práticos que eu fiz, eu mesmo fiz, que eu gravei para um outro curso, um curso privado. Então eu estou trazendo uma fatia desse bolo aí para vocês, para mostrar para vocês na prática. E o terceiro momento, eu vou mostrar um exemplo que ele é teórico-prático, de uma abordagem, uma possível abordagem de um treino todo, beleza? E aí sim a gente encerra aí ao final dessa tarde de sábado, ao final desse encontro, na verdade. Então, mais ou menos uma hora a gente cumpre esse conteúdo aí para vocês saírem ninjas no que se refere ao rest pause. Bom, e o rest pause, ele é um método também que é um dos métodos que nós utilizamos para intensificar o treinamento. Bom, isso significa dizer que, por ser um método de intensificação, é necessário muita cautela na hora de colocar ele dentro da programação de treinamento, justamente porque o rest pause, por essência, por teoria, é para indivíduos experientes, indivíduos que já têm experiência com exercício físico, ou seja, não é indicado para indivíduos iniciantes, beleza? Não é indicado para indivíduos iniciantes. Dependendo da frequência semanal, dependendo do engajamento do aluno ou da aluna, enfim, né, dependendo de uma série de fatores, até eu consigo eventualmente, muito estrategicamente, colocar para indivíduos intermediários. Porém, é mais interessante para indivíduos avançados ou extremamente avançados, certo? O rest pause nada mais é do que a manipulação de repetições realizadas até a falha. Então veja o seguinte, tem falha, tá? Tem falha. Essa é uma particularidade do método rest pause. Ela é com premissa de falha. E para quem já assistiu alguma live minha, algum curso meu, ou já teve a oportunidade de conversar comigo,
sabe que a falha, ela é uma proposta, no meu entender, isso há anos que eu estudo isso, no meu entender, a falha, ela não está só vinculada com o desenvolvimento físico, fisiológico, como por exemplo o aumento da força, da resistência, da potência, que pode gerar hipertrofia, por exemplo. Não é só isso. A falha também, ela é um fator importante para, por exemplo, estimular o aluno, para desafiar o aluno. Então tem outros aspectos que são de cunho psicológico, não somente físico-fisiológico. Ou seja, posso fazer um treino até a falha, um treino todo? Pode, mas isso vai ser uma sessão de treinamento entre tantas sessões de treinamento dentro da periodização. Existem sim estratégias que nós chamamos de treino de crash. Treino aeróbio faz muito isso, em que você vai lá e coloca, por exemplo, 5, 7, 14 dias só de treino até a falha, ou até a máxima capacidade de realização de trabalho. Mas isso é uma pequena fatia do bolo, é uma pequena fatia da pizza. Não é todo o programa de treinamento. Ou seja, a falha ela tem que ser muito bem colocada. Ela é como se fosse uma cerejinha do bolo. Ela é o refinamento do treinamento. Então, a gente tem sim estudos que mostram que a falha pode ser interessante para trabalhar, por exemplo, o aumento do volume de treino, que isso é importante em alguns momentos. A falha pode ser um mecanismo desafiador, mas a gente sabe hoje também que a literatura mostra, isso já por boas revisões, por bons artigos científicos, que a falha ela não é necessária para hipertrofia. Mas o foco na vida, meu povo, não é só hipertrofia, não existe só hipertrofia na vida. Vamos parar com essa coisa de que só existe uma coisa na vida. Não é só hipertrofia. Eu tenho força, eu tenho resistência, eu tenho velocidade, eu tenho potência, eu tenho o psicológico, eu tenho os meus próprios desafios. Não estou aqui como um grande defensor da falha. Não, eu estou justificando o uso dela. São coisas totalmente diferentes. Beleza? E esse método, essa manipulação que consiste a realização até a falha, os intervalos geralmente giram em torno de 20 segundos. Veja, geralmente até 20 segundos. Isso não significa que tem que ser 20 segundos. Inclusive, num livro de 2009 publicado chamado Periodização da Musculação, de Luiz Cláudio Bossi, ele já mostra essa possibilidade com 5 segundos. Cinquinho só 5 segundos entre essas pequenas séries, esses pequenos cluster sets, como já surgiu uma pergunta aqui no chat, né? O cluster seria o mesmo princípio do hash pause? Sim, o cluster set ele é o mesmo princípio do hash pause, porém, o cluster set não é com falha. O cluster set ele é antes da falha. E o cluster set eu faço em blocos de repetições padronizadas. Ou seja, eu vou lá e pego, por exemplo, 12 repetições que eu faria com peso X. Essas 12 repetições que eu faria com peso X, eu vou dividir em 3 blocos de 4 repetições. Só porque essas 4 repetições não vão até a falha. Eu vou dar pequenos intervalos entre esses blocos, só porque não são com falha. E eu posso aumentar o peso devido a esses pequenos intervalos. Aqui no canal, eu já fiz um curso sobre métodos da família 7. Quem perguntou foi o Ecomol. Provavelmente não deve ser esse seu nome, né? Mas se for, tudo bem. Se não for, coloca o nome aí. Ó, eu já fiz aqui no YouTube um curso sobre a família 7 para avançados. Cluster 7, Up 7 e o Drop 7. Drop 7, Up 7 e Cluster 7. Isso mesmo, tá aqui no meu canal, procura, que tem lá um curso, eu acho que foi umas 2 horas. Umas 2 horas aí de debate sobre esses métodos da família 7 para indivíduos avançados. Beleza? Vamos lá. Olha só, o rest pause ele é eficaz quando realizado em alta intensidade e deve ser executado por indivíduos avançados, como eu já comentei com você. Então assim, o rest pause ele tem a premissa de chegar até a falha e precisa-se de alta intensidade. Não tem jeito, cara. Rest pause ele é um método avançado, ele é um método também desafiador. Vou explicar para você por que ele é um método desafiador e por que ele é um método que pode ser utilizado, por exemplo, para aumentar a capacidade do indivíduo em executar repetições. Porque, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pequena interrupção. Essa interrupção, ela parte do momento em que há até 20 segundos. Ah, então é o seguinte, Moa, posso fazer um hash pause com 30 segundos? Eu já vi um estudo publicado que os caras fizeram hash pause com 30 segundos. Um estudo publicado por Cassiano e colaboradores no ano de 2021, esse ano, Cassiano com K. Eles fizeram uma comparação, por exemplo, aí, em relação à fadiga neural com alguns métodos de treinamento. E um deles, incluído no estudo, foi o rest pause. E o rest pause foi feito com 30 segundos. Ou seja,
coincide com o que a literatura diz, geralmente até 20 segundos. Então, se eu passar um pouquinho, não tem problema. Agora, se eu fizer 1 minuto, aí desconfigura totalmente o método, beleza? Mas a grande maioria dos estudos, a grande maioria dos artigos, a grande maioria dos livros, incluindo o meu, rest pause até 20 segundos de descanso entre as pequenas séries, beleza? Então vou mostrar aqui para você nessa tela agora 3 possibilidades de execução do rest pause. 3 possibilidades de execução desse método de treinamento, que é bem interessante. Vamos lá para você pegar bem a ideia. Depois dessa tela aqui, depois desse slide, eu vou mostrar para você os vídeos práticos, que eu mesmo fiz, tá? Vou passar vergonha na frente de vocês, beleza? E depois eu encerro com um treinamento geral, com uma proposta aí de discussão com vocês no final. Aí, claro, perguntem à vontade, fiquem extremamente à vontade para perguntar no chat. Eu, às vezes, olho para minha esquerda aqui, porque tá o chat aberto aqui para mim, eu fico sempre de olho. Qualquer coisa que vocês coloquem, eu já dou atenção para vocês aqui. Beleza? Vamos lá. Ó, uma das propostas de execução de rest pause. Executar uma série de 6 a 12 repetições com falha. Então você vai selecionar o exercício. Eu não estou falando de ordem do exercício, nem tipo do exercício e nem fracionamento de treino. Isso é uma outra conversa, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Você selecionou um exercício. Esse exercício, se você quiser executar o rest pause, uma das possibilidades é esta aqui, que está nesse retângulo, contornado por azul. Então vamos lá. Uma série 6 a 12. Então você vai colocar lá 6 a 12 repetições para que o indivíduo execute 6 a 12. Ou seja, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 11, pode ser 12. Amor, o cara fez 13, ou a menina fez 13. Tudo bem, relaxa, é apenas uma proposta. Você vai fazendo o ajuste, por isso que é importante o treinador. Por isso que é importante você conhecer os métodos de treinamento. Isso é uma proposta da literatura. Então você vai lá e executa uma série entre 6 a 12, com falha. Então não é para sobrar nada. O peso selecionado para um determinado exercício tem que permitir que sejam feitas entre 6 e 12. Fechou, né? Depois dessa falha que ocorrer nesta série, vai ser executado mais 3 séries de 6 a 12 também até 20 segundos de intervalo. Ou seja, são 4 séries com até 20 segundos de intervalo entre 6 e 12. Eu vou dar uma dica bem importante aqui para vocês. Uma dica bem importante, depois vocês vão ver isso na prática também. Olha, se você executar desta forma, 4 séries com 20 segundos de intervalo, até 20 segundos de intervalo, porque pode ser 10, pode ser 15, isso depende muito do nível de treinamento. Eu sugiro começar com 20. Se você nunca fez o método rest pause, nunca prescreveu o método rest pause, coloca 20 segundos, beleza? Bota 20 segundos que é mais seguro. E seleciona um peso que o seu aluno ou a sua aluna vá falhar próximo das 12. Por que isso? Porque o método pede mais 3 séries entre 6 e 12. Então, se você coloca um peso elevadíssimo logo no começo e o aluno faz, por exemplo, 7 repetições, é muito provável que lá na última série, esse aluno não tenha condições de executar nem 3, 4 repetições, porque o intervalo é pequeno. Lembra que o intervalo ele é fundamental para a recuperação de um substrato energético importante, que vocês já sabem, quem é aluno meu sabe, ATP, adenosina trifosfato, e ainda também as custas de creatina fosfato, CP, que é o nosso sistema anaeróbio alático, sistema anaeróbio alático. Então 20 segundos é um intervalo que ele sim, é possível de se ter uma pequena recuperação, mas não total. Em indivíduos iniciantes, isso nem acontece nem parcial. Por isso a importância do método ser para indivíduos avançados. Fechou? Essa é uma possibilidade. 4 séries entre 6 e 12 em até 20 segundos de intervalo. E por que eu sugiro começar com 20? Porque se você fizer com 10, você corta metade da possibilidade de recuperação. Então experimenta, calma, respeita o que é o método, beleza? Respeita o que é o método, mas depois você vai fazendo alguns ajustes de acordo com a capacidade do indivíduo. Então ele é um método, inclusive, para você observar a potencialidade do indivíduo em executar repetições com falha e recuperar-se dessas repetições com falha. Tá certo? Uma outra possibilidade também que é bem interessante de executar o drop set é da seguinte maneira. Uma série de 6 a 12 repetições, então é a mesma coisa aqui de cima. Com falha, a mesma coisa aqui de cima. Só que agora, diferentemente aqui de cima,
você vai pedir para o seu aluno executar o máximo de séries até não conseguir realizar 6 repetições, com até 20 segundos de intervalo. Beleza, Moa? Qual que é a diferença entre os dois? Que parece que é igual. Não é, cara. Vamos lá. Aqui são 4 e acabou. Então pode acontecer o seguinte. Na primeira série, o seu aluno fechar com 12. Pode acontecer. Acontece. Na segunda, ele fez 10. Na terceira, ele fez 8. E na quarta, ele fez 7. Pode ser essa configuração. 12, 10, 8, 7. Com 20 segundos de intervalo. Tudo com falha. Tudo com falha. Essa é uma proposta. Aqui não. Aqui você vai realmente gastar um pouco mais. Ora, não acabou com 7? Então faz mais uma série até não conseguir fazer 6. Enquanto o seu aluno conseguir fazer 6 repetições, você deixa o aluno executar. A partir do momento que ele não consegue fazer mais 6 repetições, encerra-se o método. Ou seja, esse aqui, esse modelinho que eu estou aqui chamando a atenção agora, ele é um avanço desse aqui. Certo? Ele é um avanço desse. Ele é uma especificidade desta primeira aqui. Então veja, dentro do próprio método drop set, rest pause, você tem possibilidades de avançar no método. Tá vendo por que é importante a gente estudar? Tá vendo por que é importante a gente discutir? Porque alguns métodos, eles são mais engessados, eles são mais fechados. Isso não é ruim, é apenas uma característica do método. Outros métodos, você tem a possibilidade de fazer algumas flexões nele, umas flexibilidades nesse método. Você pode entrar em outros patamares. Fechou? Beleza? Palhoça, Santa Catarina, show de bola, aqui pertinho, né? Aqui pertinho de mim, estou em São José, Palhoça, Santa Catarina. Beleza, depois você assiste aí quando você tiver disponível, né? Boa tarde, Fanjo, de BH, Minas Gerais, seja bem-vindo aí. Beleza, galera? Vamos lá, ó. Tranquilo até aí, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, já deixa no chat aí agora antes de eu entrar pro vídeo prático, tá certo? A terceira proposta, galera, que eu vou mostrar para você, esse segundo modelo ficou parecido com o SST. Luiz, né? Olha, Luiz, não, tá? O SST ele é bem diferente. O SST, o Sarcoplasma Stimulate Training, ele é um método que tem 3 variáveis: tempo sob tensão, intervalo entre as séries e peso do exercício. O intervalo entre as séries manipula a velocidade e o tipo da ação muscular. O intervalo entre as séries manipula o intervalo entre as séries propriamente dito, de 45 até 5 segundos. O SST tem intervalo de 45 segundos em uma variável. E o peso do exercício é o esgotamento de um determinado peso até chegar em uma repetição em drop set. Então você vai reduzindo 20% 3 vezes até chegar em uma repetição. Eu também já fiz lives aqui sobre o SST. Tá? Tem aqui no meu canal também, eu fiz uma live sobre o Sarcoplasma Stimulate Training, inclusive trazendo um exemplo da aplicação do SST para corredor de rua em exercícios de membros inferiores. Então depois dá um confere lá que você vai gostar. Bom, uma outra forma que tem aí do rest pause é determinar um número de repetições a ser realizado e executar séries com a falha, até a falha, com um intervalo de 20 segundos até atingir o número de repetições determinado. Essa forma aqui ela é muito bacana porque condiz justamente com o desafio. É bem legal. Ou seja, você vai determinar o número de repetições a serem executadas. Geralmente a gente coloca entre 30 e 50 repetições. Pode ser menos? Pode, mas aí vai ser muito pouco. Pode ser mais que 50? Pode, mas vai ser demais. Vai ser demais. Então, por exemplo, assim, ó, o que você pode raciocinar? Você pode raciocinar que você vai pedir para o seu aluno executar um exercício em 4 séries de 10 repetições. Seriam 40 repetições a serem executadas, correto? Descansando 1 minuto entre as séries, por exemplo, sem falha, sem falha. O que você pode fazer? Ao invés de executar 4 séries de 10 repetições com 1 minuto, sem falha, você pode transformar isso em rest pause. Você pode pegar essas 40 repetições e pedir para o aluno ir fazendo essas 40 repetições, ou seja, o máximo de repetições, até atingi-las, com um intervalo até 20 segundos. Por exemplo, na primeira parte o aluno fez 10, descansa 20. Depois fez 7, descansa 20. Depois fez 6, descansa 20, até bater 40. Nem que seja de uma em uma, mas até bater, por exemplo, 40 repetições, 45, 35, 30, 49, 50, enfim, você vai determinar o número de repetições que é de acordo com o volume de treino, e aí você vai colocar esse desafio. Então veja, é um desafio. É uma forma bem interessante de você colocar a execução do rest pause. Beleza, meus queridos? Ó,
Então, esses 3 modelinhos que eu trago para você aqui, para todos vocês que estão me assistindo agora, certo? Como execução de rest pause. 4 séries até a falha entre 6 e 12 e até 20 segundos de intervalo. Essa aqui que é como se fosse uma esticadinha desse aqui. Eu só encerro quando eu não conseguir mais executar 6 repetições. E esse aqui, número de repetições determinado, e eu vou fazendo repetições até completar o volume pré-estabelecido, certo? Bom, a diferença também entre este último aqui para esses 2 anteriores é que este aqui eu tenho um volume determinado, esses 2 aqui eu não tenho. Eu só vou saber a quantidade de repetições executadas no final da execução. Aqui não, aqui eu boto, por exemplo, 30, eu sei que é 30. O aluno só vai cumprir as 30 repetições. Aqui não, e nem aqui. Aqui pode acontecer de ser 12, 11, 10, 9. Pode acontecer de ser 10, 9, 8, 7. Tá dentro do método? Tá. Ambos estão dentro do método. Porém, o volume é diferente. Certo? Por isso que é muito importante você adequar o método de acordo com a realidade do seu aluno. Muito bem, meus queridos. Agora vamos para essa tela aqui que eu vou passar vergonha agora aqui na frente de vocês. Né? Deixa eu tirar aqui o meu laser para poder manipular o vídeo. Seguinte. Aqui vocês vão ver agora uma execução de rest pause, tá? Daquele primeiro modelinho. Aquele primeiro modelinho. Execução até a falha com um determinado peso em um determinado exercício. Então aqui eu vou fazer a extensão de cotovelo ou extensão de tríceps, tríceps na polia com barra reta. Beleza? Esse é o exercício que eu executei aqui para demonstrar para vocês. Aqui vocês verem que tem 25 quilos. 10, 5, 5, 5 dá 25. 25 quilogramas, tá? Aqui é um monocross, é um crossover bem residencial, que está aqui na minha casa, está aqui na minha salinha aqui. E eu fiz 2 modelos de rest pause para trazer aqui para vocês. Aquele primeiro retângulo da tela anterior e o último retângulo. Então, o primeiro rest pause que vocês vão ver aqui é a execução de séries até a falha. Beleza? Com até 20 segundos. E eu optei 20 segundos. Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou fazer... Deixa eu tirar o som aqui. Ó, eu vou fazer o número de repetições. É importante salientar que esse peso, reforço, tá, galerinha? Esse peso, ele tem que ser um peso que me permita chegar no máximo até 12. Se for um peso que permite mais que 12, tá errado. Tá errado. Tipo 20. Não, você vai lá ter que aumentar o peso. Se for um peso que está muito alto, que eu não consigo nem fazer 6, eu também tenho que diminuir. O método pede entre 6 e 12. Show de bola, né? Então vamos lá. Ó. Você vê que eu começo a descompensar, eu começo a fazer um joguinho com o meu tronco. Fiz 11. Acabou. Tá vendo? Não consegui fazer mais, tá? Não tô dando migué, não. Não consegui fazer mais. Intervalo de 20 segundos. Deixa eu pular aqui o intervalo. Quando chegar próximo, eu vou de novo, ó. Ó, na risca. 20 segundos. Então, vamos lá. Eu vou continuar sem mexer no peso. Até a falha. Até eu não conseguir mais executar. Beleza? É importante que realmente dê o máximo possível. Então, vamos lá. Eu fiz 11 na primeira, percebe? 11 na primeira. Vamos ver quanto é que eu vou fazer agora. Ó, vê que começa a mexer o pescoço. Observa isso, tá? Que é muito importante. Ó, fiz 8. Falhei. Não dá mais, tá? 20 segundos de intervalo. Vamos lá, vou pular aqui. Vou mais ir pra frente. Ó, de novo. Terceira, né? Terceira série. Terceira série. Então, veja. Fiz 11... e fiz 8, perdi capacidade de recuperação. Óbvio, 20 segundos não dá. Aqui é com falha, gente. Não tem como. Não tem como. Tá? Mesmo que você for muito avançado, no máximo, na pior das hipóteses, vai fazer uma repetição a menos. Vamos lá, quanto é que vai dar agora? 7. 7 repetições. Beleza? Mais um descanso de 20 segundos. Vou pular aqui. Vamos lá. Essa é a última, né? Não são 4 séries com falha? Com 20 segundos de intervalo até 20 segundos, eu optei 20 segundos. Vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar agora. 4, tem que dar 6, né? Ó, tu vê que eu já começo a mexer demais, tô cansado, né? Tô cansando, tem que dar 6, pelo menos 6. 6. Tentar a sétima. Não vai. Aí acabou. Teste pause completo. Beleza? Então, o que que eu fiz, galerinha? Eu fiz esse modelinho aqui, ó. Execução de uma série de 6 a 12. Foram 11. Com falha? Check. Com falha. Depois mais 3 séries de 6 a 12. Foi 3 séries de 6 a 12 depois? Foi, você observou que foi. O que eu fiz? Com 20 segundos. Poderia fazer 10? Poderia fazer 10. Poderia fazer 15 segundos? Poderia. Eu optei por 20 porque eu me conheço. E como eu mesmo prescrevo meu treino, então é óbvio que eu fiz aquilo para respeitar o método de treinamento.
Então veja, o método ele foi respeitado nessa primeira essência aqui. Tranquilo? Show de bola, né? Agora, vamos ver esse aqui, ó. O que aconteceu nesse segundo vídeo, tá? O que aconteceu nesse segundo vídeo? Eu deixei o mesmo peso, você vai observar ali que tem 25 kg, eu dei um intervalo de 5 minutos antes de executar esse segundo vídeo, porque como eu falei para vocês, quem pegou essa ideia aí no começo que eu estava conversando com vocês, esses vídeos fazem parte de um outro curso, então tinha a explicação do vídeo, né, a explicação do que eu ia fazer, e depois a execução. Então, enquanto eu conversava explicando o vídeo, eu descansava, fazia o meu repouso, cronometrado, e depois eu voltei a fazer lá as outras sequências. Então, observa agora o seguinte, neste segundo momento, nesta segunda forma de execução, eu estabeleci 30 repetições. Eu sei que é eu prescrevendo para mim mesmo, mas não tem problema. Imagine que seja você que está me assistindo aí agora, você. Colocou o seguinte, Moa, você vai fazer 30 repetições em rest pause. 30 repetições com 25 kg na extensão de cotovelo. Fechou? Com falha. Esse peso aqui vai ser um peso que me permita ficar entre 6 e 12. Certo? Então eu vou executar até atingir 30. Vamos lá? Eu vou executar até atingir 30. Vou tirar o som aqui do vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Uma repetição. Vamos ver quantas serão. Logo na primeira. Então eu tenho meu desafio. Ó. Eu estou desafiado. Eu tenho que fazer 30. Você, treinador, chegou para mim. Moça, você tem que fazer 30 em rest pause. Poderia ser 35, poderia ser 40. Aí depende da sua prescrição, depende do volume de treino que você orientou o seu aluno a fazer. Vamos ver quanto é que vai dar. 9, tá vermelhando. Ó. Então vai cansar daqui a pouco. Vê que eu já começo a trazer muito em cima. Eu quero ganhar, né? Dar uma roubadinha. 11. Coincidentemente deu 11 de novo. Vamos para frente. 20 segundos de intervalo, né? Ó, acabou. Vamos lá, foi 11. Você viu ali que eu dei uma roubadinha, né? Coloquei o cotovelo bem para cima para dar um arranque, para tentar cumprir mais repetições. Tudo bem, vamos lá. Eu só tenho que cumprir 30. Esse é o meu desafio. Então foram 11 já. 11 eu já fiz. 11 já foi. Vamos ver quantas vai dar agora. Ih, vermelhou. Vai cansado. Vê que minhas costas começam a arcar aqui na torácica. Deu 9. Então 11, 9. 11, 9 dá 20. 20. Vamos descansar 20 segundos. Deixa eu pular para frente. Vamos ganhar tempo. Já fiz 20, né? Faltam 10. Só porque eu tô cansando. Tô cansando. E eu quero acabar. Vê que eu começo a acelerar, ó. Vendo que eu tô começando a acelerar? E eu tô sozinho, né, gente? Não tem ninguém pra olhar pra mim. Ó, não deu. 4. São 24. Não acabou. Eu tenho que fazer mais 6 ainda. E se eu já fiz 4 agora, é improvável que eu faça 6. Se eu já venho num decréscimo e eu já fiz 4, é muito provável que eu não consiga fazer 6. Provável que eu precise de mais uma série ainda. Vamos lá. 2, 3. Vamos ver se vai dar 4. 4. Então deu 28. Não acabou ainda. Não acabou. Preciso de mais 20 segundos estabelecido pelo treinador. Vamos passar aqui. Vai lá. Ó, na risca. Só estou pulando para ganhar tempo. Na risca, 20 segundos. Ó. Vamos lá. Preciso de mais 2, né? Completei. Pronto. Tem um gásinho? Faz. Tem um gásinho? Faz. 3. Dá para fazer mais uma? Vamos tentar? Não vai. Fechou com 31. O desafio era 30. Veja. O desafio era 30. E eu fiz 31 repetições. Esse é o barato do rest pause. Você pode manipular de acordo, inclusive, com o perfil psicológico do seu aluno. Eu quero que vocês peguem bem a diferença do primeiro vídeo para esse segundo vídeo. Conseguiu perceber a diferença entre os dois? A forma de execução, a maneira como até, inclusive, eu dei uma roubada, principalmente nas últimas, porque eu precisava cumprir, estava cansado, é com falha, então a gente quer cumprir de uma vez. Aí a importância do treinador ficar em cima. Se eu tenho um treinador ali, junto comigo, se eu tenho alguém como você, por exemplo, que controla muito bem o exercício físico, provavelmente eu precisaria de mais uma sériezinha aí. Porque algumas repetições ali poderiam não ser contadas ou eu não faria se eu tivesse feito de uma forma mais correta ou de uma forma mais controlada no sentido de velocidade. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha pro chat aqui pra gente encerrar a nossa aula de hoje. Sou ectomorfo e natural. Utilizar R-Testin, Drop7, FST7, entre outros, são indicados para indivíduos com meu biotipo dentro da periodização.
Tenho lido que o ideal seria focar na intensidade e baixo volume. Olá, Denis, tudo bem, cara? Independentemente do biotipo, o método de treinamento é para qualquer indivíduo, a essência. O que vai mudar é o nível de treinamento e não o biotipo, tá? E ectomorfo, só uma consideração, ectomorfo ele é somatotipo. Tem muito erro nisso aí. Biotipo é uma coisa, biotipo é não modificável. Somatotipo, como ectomorfo, ele é modificável. Tá? Tem muitos problemas nisso aí. Eu sou um cara que bato muito em cima, tá? Ectomorfia, mesomorfia e endomorfia são somatotipos. Eles são modificados ao longo da vida. Você tem uma predisposição genética que é pequena. É só você observar quando você era adolescente e depois quando você ficou adulto. Já percebeu que você é ser humano totalmente diferente? Por quê? Porque se muda as características. Independentemente do somatotipo, se ele é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, o método de treinamento sempre é direcionado para o nível de treinamento do praticante. Ou seja, você pode fazer qualquer método de treinamento desde que você tenha condições para fazer esse método. Beleza, meus queridos? Tranquilo até aí? Só para concluir a tua resposta aí, Denis, que eu gosto sempre de tentar deixar, né, o máximo explicado possível, né, dentro da minha humilde ignorância. Ideal seria focar na intensidade e baixo volume. O ideal é periodização de treinamento. Ou seja, você oscilar cargas de treino, tanto baixas intensidades, quanto moderadas intensidades, quanto altas intensidades, quanto baixos volumes, moderados volumes, altos volumes. Por isso que a falha eventualmente tem que estar no teu treino. Por isso que a não falha também tem que estar no teu treino. Por isso que altas repetições tem que estar no teu treino. Baixas repetições também tem que estar no teu treino. O foco é o quê? O foco é a possibilidade de ampliação dos teus estímulos. Essa é a ideia. Fechou? Vamos fechar aqui com uma montagem de programas, meu povo. Vocês viram aqui alguns vídeos, né? Eu passando vergonha na frente de vocês aí com o método Rest Pause, mas é um método bem interessante aí para a gente discutir. Bom, vamos lá então falar sobre montagem de programas. Aqui eu vou fechar então com uma proposta que ela é teórico-prática, para a gente encerrar aí do que se refere ao Rest Pause, beleza? Porque pode surgir a pergunta, tá, beleza, amor, só que é o seguinte, ali você fez extensão de tríceps, né? Extensão de cotovelo, tanto faz, tríceps na polia. Mas boto quando esse exercício? Em que momento eu coloco esse exercício? Eu coloco no começo do treino, eu coloco na última série, eu coloco no final, quando o cara tá indo embora já. Eu posso fazer uma série para cada exercício. Como que funciona essa parada aí? Como que é a prescrição do treino? É uma boa pergunta. E eu sempre me preocupo com isso, porque a musculação, galera, a teoria é importante? Claro que a teoria é importante, como tudo na vida, mas sem prática não dá. Sem prática não tem jeito. Eu preciso mostrar prática para vocês aí. Certo? Vamos lá. Emerson, parabéns pela iniciativa de explicar essas técnicas. Poucos são que explicam tão bem dessa forma. Obrigado, Emerson. Agradeço aí a gentileza do seu comentário. Fico muito feliz. Pessoas reconhecem o meu trabalho dessa forma. Isso, claro, me deixa mais contente ainda para seguir. Vou fazer mais algumas lives nesse programa Educação Física e Ciência, com alguns outros métodos de treinamento. Já fiz aqui de SST, já fiz de cluster, já fiz de upset, já fiz de drop set também, mas vou trazer alguns outros métodos também, bem interessantes para vocês com prática, beleza? Genilza, prof, aplicar o método em todos os treinos ou intervalo semanal e mensal. Aí, ó, tá vendo? Ó, é exatamente isso que eu vou responder agora, né? Ou tentar responder. Eu sei que tem o delay aí do YouTube, tá? Tem esse delay, esse atraso, é em torno de uns 20 segundos, tá? É igual o Rest Pause, em torno de 20 segundos até a pergunta de vocês aparecer aqui, a minha fala aí para vocês. Então é normal que às vezes o que eu falar, vocês já perguntaram. Vamos lá, então, vamos discutir isso aí, tá certo? Emerson, normal perder peso mesmo em semanas sem treino, mesmo com a mesma dieta? Sim, é normal porque você provavelmente mantém os níveis de necessidade calórica, mas você não tem o gasto calórico, né? Então é complicado. Essa discussão daí já é mais uma parte endócrina, tá? Vamos lá então. Ó, montagem de programas. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Treino de membros inferiores, agachamento, stiff, cadeira extensora e mesa flexora. Olha esse treino aqui. Vamos imaginar que você prescreveu esse treino para o seu aluno, uma das propostas de treinamento de membros inferiores. Aí, como a Genilza perguntou, eu posso colocar esse treino uma vez na semana. Isso depende do fracionamento de treino, né? Isso depende do treino, se ele é um AB, se ele é um ABC, se ele é um ABCD, se ele é um treino livre, ou seja, ele é um treino só, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Então eu preciso primeiro identificar a frequência
da semana da pessoa e depois o fracionamento de treino, como é que eu vou dividir as musculaturas ao longo dos dias de treino. Mas olha só que interessante, um bom treino de membros inferiores, estou falando de indivíduos avançados. Reforço, indivíduos avançados. Quem não pegou aí no começo da live, indivíduos avançados, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, independentemente de eficiência de exercício, não é o foco agora também aqui, mas vamos lá. Ó. Vamos imaginar que você colocou 4 exercícios, certo? Aqui um agachamento, aqui um stiff, uma cadeira extensora e uma mesa flexora. Então aqui eu tenho um foco mais na parte anterior da coxa e um foco mais no posterior de coxa, né? Stiff é um excelente exercício, né, para glúteo posterior, isquiotibiais. E o agachamento, que é um exercício fenomenal, que, exceto se a pessoa não tiver nenhuma restrição, tiver alguma restrição em relação a esse exercício, né, algum problema de saúde, alguma doença que realmente impeça de fazer agachamento, no meu entender, agachamento é um exercício que tem que estar no treino, galera. Agachamento é um exercício fundamental para as nossas atividades da vida diária. É um exercício geral, de característica geral, então ele trabalha o encaixe do corpo todo. É um exercício que mexe com a consciência corporal, então, no meu entender, repito, exceto se a pessoa realmente não pode fazer o agachamento, mesmo assim a gente tenta ajustar isso, aí tudo bem. Se não, agachamento, no meu entender, tem que estar no treinamento. Tem que ser de forma livre? Não, existem outros aparelhos que você pode ajustar. Até mesmo no caso do idoso, alguns idosos que não têm a possibilidade ou a condição de fazê-lo neste formato livre, pode usar, por exemplo, uma bola, né? Uma bola, aquelas bolas de pilates nas costas, para poder educar o exercício. Enfim, tem o Smith, tem o Hack, cara, tem muita coisa para colocar esse exercício aí, certo? Mas vamos lá. Agachamento. Aqui eu coloquei o método pirâmide truncada crescente. O que significa esse método pirâmide truncada crescente? É o aumento do peso e a diminuição das repetições ao longo das séries. Então aqui o indivíduo faz 3 séries, uma série de 12, com um certo peso. Descansa, eu coloquei um intervalo de 1 a 2 minutos, tá? Que é um intervalo aí que ele tem boa relação na literatura com níveis de hipertrofia, por exemplo, força também, não tanto com força, mas mais com hipertrofia. E é um intervalo que ele fica dentro do time efficient. O que é esse time efficient? É a eficiência do tempo. Porque é o seguinte, provavelmente, se vocês não sabem, eu falo agora. Tem estudos que mostram que um intervalo de 3 minutos, por exemplo, ele é mais eficiente para hipertrofia que o intervalo de 1. Isso não significa dizer que o intervalo de 1 minuto não gera hipertrofia. É que o 3 é um pouquinho mais eficiente. Mas eu pergunto para você, se eu fizer todos esses exercícios com 3 minutos de intervalo, eu vou ficar 1h30 na academia. 1 hora na academia. E às vezes a pessoa não tem essa 1 hora para ficar na academia ou sob o seu personal. Eu preciso, então, reduzir o intervalo. Hoje, nós sabemos já, por uma série de evidências científicas, que você fica mais tempo descansando do que treinando. Tanto que se eu manipulo o intervalo, eu manipulo a densidade do treino. Eu posso ter esse mesmo treinamento em 30 minutos e posso ter esse mesmo treinamento em 1 hora. O que vai mudar? Vai mudar é o intervalo entre as séries. Tranquilo? Então aqui o seguinte, 12 repetições, descansa até 2 minutos. Eu coloquei essa faixa de intervalo, não vou discutir intervalo agora. Aumenta o peso, faz 10, descansa até 2 minutos, aumenta o peso, faz 8, acaba o agachamento, vai para o stiff. E o stiff, eu coloquei aqui, apenas uma opção minha como treinador, a pirâmide truncada decrescente, que é o contrário da crescente. Aqui aumenta o peso, diminui as repetições, aqui diminui o peso, aumenta as repetições. Então o camarada vai lá, faz 9, descansa, tira peso, faz 12, descansa, tira peso, faz 15. Pode ser com falha ou sem falha. Mas observa aqui que na cadeira extensora e na mesa flexora tem rest pause. Então aqui, se fosse esse exemplo mesmo real, eu sugiro não falha. Eu sugiro fazer 12, 10, 8, 9, 2, 15 sem falha. Ou seja, o que nós chamamos de repetições em reserva. Você fazer as repetições sobrando 1 ou 2 repetições. Na verdade, aqui você poderia fazer 14 se fosse com falha, mas você para antes da falha. Aqui também, você poderia fazer 10 ou 11 para antes da falha. Ok? Por que isso? Porque eu tenho aqui 2 propostas de rest pause para exercícios isolados. Okay? Isso é uma opção minha. Moa, poderia fazer o rest pause no stiff? Sim, poderia fazer o rest pause no stiff se você quisesse. Joga o stiff para cá e troca pela mesa flexora, se você quisesse fazer. Ou seja, eu nem completei o meu raciocínio e já estou discutindo possibilidades com você.
Tá vendo como não tem certo? Até porque eu não sei quem é esse aluno aí. Se é um homem, se é uma mulher, se é um aluno que é extremamente avançado ou somente avançado, se é um jovem de 20 anos ou se é já um adulto de 40, então não sei. Eu estou hipotetizando e generalizando para trazer o raciocínio e abrir a tua cabeça. Fechou? Na cadeira extensora, olha que massa. Olha que legal. Você propõe para o seu aluno 3 séries. 3 séries. Igualmente no stiff e igualmente no agachamento. Porém, 2 séries de 10 sem falha, faz uma série de 10 aqui com certo peso, descansa até 2 minutos, mantém o peso, faz mais 10 repetições, descansa 2 minutos. Fechou essas 2 séries, a última série, a terceira, faz em rest pause. E pede para o aluno o seguinte, ó, você vai fazer 40 repetições. Igual o segundo vídeo que eu mostrei para você ali do meu exercício. Eu fiz 30 ali, tudo bem, até fiz 31 na verdade. Ou seja, ó, o espectro de repetições mudou. 40 repetições. Então você vai lá o seguinte, ó, você só vai terminar a cadeira extensora quando você fizer 40 repetições. Não me interessa se você fizer de 5 em 5, de 4 em 4, 3 em 3, não me interessa. Vai fazendo com 20 segundos de intervalo. Então, provavelmente, aqui na primeira, o indivíduo vai fazer umas 10, 11. Lembra, não tenta fugir de 12. E não tenta ficar menos que 6. Fica ali entre 6 e 12. Vamos supor, o aluno fez 10. 10 repetições. 10. Falha. Com falha. 10 repetições com falha. Faltam 30 ainda. Aí ele vai fazendo. Depois fez 8, depois fez 6, depois fez 5, depois fez 3, depois fez 2, 2, 2, 1. Enfim, vai somando até chegar em 40. Quando chegar em 40, encerra o rest pause, descansa e vem para a mesa flexora. Fechou? Isso é perfeitamente possível em indivíduos avançados. Bem tranquilo. Porque esse treino é só de membros inferiores. Não tem nenhuma outra musculatura junto aí. Só membros inferiores. E eu coloquei estrategicamente nos 2 últimos exercícios. Eu coloquei. Poderia ser os 2 primeiros? Poderia. Isso depende do objetivo. Isso depende do foco. Por isso nós chamamos de especificidade esportiva. É o que é determinado pelo objetivo do aluno. Lembra o seguinte, a gente prescreve treino para o aluno, não para a gente. A gente prescreve treino para o aluno. É de acordo do aluno, de acordo com o que ele quer. Ou ela quer, tanto faz. Fechou? Muito bem. Aí na mesa flexora, vamos fazer a mesma coisa, a mesma configuração. 2 séries de 10, com um peso X, sem falha, aqui é sem falha. E beleza, acabou essas 2 séries de 10 repetições, descansando ali entre a primeira e a segunda até uns 2 minutos. Vai chegar o seguinte, ó, agora você vai fazer rest pause, vai cumprir 40 reps, igual aqui, certo? É importante que você equilibre esse volume, na minha concepção é importante. Isso aqui eu fiz 40 para o anterior, vou colocar 40 para o posterior. Poderia fazer repetições diferentes? Poderia, mas eu gosto de equilibrar, pelo menos me garante. Se quiser focar em outro exercício, a gente olha para cá. Coloca uma 4ª série aqui no stiff, por exemplo, se o foco é glúteo, enfim, né? Então aí você precisa analisar esse caso aí. E o seguinte, coloca um rest pause para fechar. 40 repetições. Na mesma essência aqui. Na mesma essência que eu fiz o segundo vídeo e mostrei para você. Então o aluno vai cumprindo repetições, batendo repetições, até chegar em 40, com 20 segundos de intervalo. Pronto, acabou o treino. Esse é um modelinho de treino de membros inferiores, colocando o rest pause. Agora, observa bem esse modelo aí e olha quantas coisas nós poderíamos fazer. Em primeiro lugar, nós poderíamos mexer os métodos desses 2 aqui, né? Aqui eu coloquei o método pirâmide. Poderia colocar um outro método. Poderia encaixar um drop set, poderia fazer outro método, um cluster. Enfim, aqui eu optei em fazer um método pirâmide, porque o método pirâmide ele é bem interessante para pessoas que são perdidas. Isso é verdade, tá? Pessoas que não têm muito foco, que se dispersam, que se perdem, o método pirâmide mantém o aluno concentrado, porque ele precisa baixar ou aumentar peso. Ele precisa entender o número de repetições, então ele fica um pouco mais focado. Isso é uma boa estratégia, certo? Vamos lá. Enquanto vocês observam aí a tela, vou dar uma olhadinha aqui no chat e a gente encerra, certo? Continue fazendo essas lives, mestre, ajuda demais a gente. Beleza, com certeza, se eu puder, sempre que eu puder, vou fazer. Beleza, Bruno? Obrigado aí. O rest pause está mais ligado a adaptações metabólicas e hipertrofia ou adaptações miofibrilar força. O rest pause ele está vinculado com ambas adaptações, porque o rest pause ele precisa de força para executar, o que é o número de repetições com falha, e também com a hipertrofia, uma vez que toda a sinalização que compete à execução dessas repetições
também gera, por exemplo, uma cascata que ela é inflamatória, ela é endócrina e ela é neural, que é o que a gente chama de eixo neuroimune endócrino. Ou seja, o que é, por exemplo, a força concêntrica é a tua força neural. Tanto é que quem faz a força é o cérebro. O músculo responde à força. Então, é uma inteligência neural, a concêntrica. A excêntrica é uma inteligência sistêmica. Nós chamamos de imunoendócrino. Ou seja, eu tenho uma produção que ela é inflamatória, principalmente interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que é o TNF-alfa. E essas duas citocinas, elas têm relação com a liberação, por exemplo, de IGF-1, o eixo IGF-1, GH, IGF-1, testosterona, insulina, leucina, via da leucina, posterior hipertrofia, né? Aumento da síntese proteica e depois, é claro, tudo que se refere à produção de novas miofibrilas. Só que isso acontece de forma aguda, ou seja, durante o treino, e de forma crônica, ao longo do tempo, em 20, 24 semanas, principalmente quando eu quero aí uma construção miofibrilar, né? Músculo mesmo. Certo? Beleza, galera? Então, olha aí pra gente fechar essa aula de hoje agora aqui, a gente tá acabando nosso tempo já. Aqui eu optei de colocar o agachamento, stiff, cadeira extensora e mesa flexora. E o seguinte, eu coloquei duas séries em cada exercício, mas eu poderia, na verdade, fazer 3 séries de rest pause. 3 séries de rest pause. Se você quer uma coisa um pouco mais extenuante, você pode colocar 3 séries de rest pause. Só que ao invés de fazer 40 repetições, você pode pedir para o aluno fazer 30. Ou fazer 2 séries de rest pause. 2 séries de rest pause cumprindo 40 repetições. Ou ainda, se você quiser especificar mais, você pode colocar 2 rest pause. Um para fazer 40 repetições com 20 segundos e o outro para fazer 30 repetições com 10 segundos. Olha o desafio. Olha a possibilidade de prescrição. Olha a quantidade de possibilidades apenas com o rest pause. Somente com o rest pause. Essa aula aqui, meu povo, sábado à tarde, é só de rest pause. Tem muitos métodos de treinamento. Por isso que método de treinamento, ele é um curso. Por isso que se vocês tiverem oportunidade de participar de cursos, independentemente de quem é o profissional, escolha um profissional que você goste e vá fazer curso. Seja online, seja presencial, vão fazer porque quanto mais métodos você conhecer, maior é o seu HD de prescrição. Tá certo, povo? Fechou? Jay, estou indicando seu conteúdo para vários profissionais da área. Continuo não acreditando como um conteúdo rico como esse não desperta interesse dos profissionais. Obrigado, Jay. Valeu. Eu agradeço muito aí todas as indicações de vocês. É muito importante para mim. Temos aí 24 pessoas assistindo agora. Nem olhei muito para o número de pessoas, 25 agora. Para mim é um recorde. Não lembro de ter tido tantas pessoas assim assistindo, 26 agora. Então para mim é muito importante. Muito obrigado mesmo de coração, tá? Por vocês estarem aqui. Eu só vou deixar aqui para vocês o meu livro, para quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato comigo, que eu mesmo mando para vocês esse livro, tá? Eu mesmo me responsabilizo por todo o conteúdo que eu produzo e todos os envios. Só para vocês terem uma ideia, tá? Vamos ver se a gente acha o rest pause aqui. Cadê o rest pause? Aqui, ó. O rest pause tá aqui, ó. Na página 36. Tudo isso aqui são métodos, ó. Pirâmide, gangorra, upset, triset, superset, drop, circuito, kamikaze, cluster set, upset, PHA, super slow, repetições forçadas, 3-7, 7-10, 7-4, FST7, pico de contração, GVT, SST, CRT. E aí depois eu vou para as técnicas conjugadas, explico como você concilia as técnicas de treinamento, como é que você pode, por exemplo, somar essas técnicas de treinamento. Isso é bem legal. Por exemplo, aqui ó, na página 62 tem hash pause com drop set. Tá vendo aqui? Ó? Hash pause com drop set. Como que funcionaria esse hash pause com drop set? Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Tá, Moa, como é que seria um hash pause com drop set? Vou mostrar para vocês então aqui, ó. Aproveitar que eu tenho ainda mais alguns minutos, vou mostrar para você. Olha só. Tá vendo que nesse primeiro vídeo aqui, ó, eu cheguei no final e executei 6, né? Ó, eu executei 6. Lembra desse vídeo, né? O primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Rest pause. Eu fiz uma série com falha, deu 11, né? Depois eu fiz 9, não vou lembrar agora. Aí fiz 4 séries, perfeito? 4 séries. Quando chegou ali nessa última que eu fiz 6, ó, nesse último aqui que eu quase me matei e fiz 6, olha lá, ó, 6, o que eu posso fazer? Eu vou aqui no peso e vou tirando peso e faço em drop.
Porque eu ainda tenho energia. Não é porque eu acabei em 6 repetições que eu não tenho energia para fazer. Então o que eu posso fazer? Pegar rest pause e conciliar com drop set. O que eu posso fazer então agora, a partir desse momento, se eu quisesse fazer? Isso eu fiz no curso mesmo, tá? Naquele curso que eu te falei, eu fiz. É porque aqui eu acabei o vídeo, ó. Pode ver que eu acabei, ó, aí a tela escurece, né? A tela escureceu. Depois eu voltei e tirei aqui, ó, uma anilha de 5, tirei uma anilha de 5. 25 menos 5 dá uma redução de 20%. E aí eu fiz o máximo de repetições possíveis. Depois que eu acabei mais uma repetição, mais uma série até a falha, eu fui lá e tirei de novo mais 5. E fiz mais uma vez. Ou seja, eu tinha energia para fazer ainda repetições. Veja, rest pause com drop set. Aí é bem mais avançado. Mas é uma possibilidade. Eu poderia fazer, por exemplo, aqui nessa prescrição, meu povo, ó. E ó, se eu quisesse, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia colocar na cadeira extensora uma série de rest pause, 40 repetições. E uma série rest pause com drop set. O indivíduo completa, por exemplo, 40 repetições, só que quando acabou 40 repetições, ele tira peso, 20 a 40%, e vai. E faz mais repetições até a falha. Poderia fazer isso na cadeira extensora e na mesa flexora, mas aí eu não faço essas séries aqui. Eu tiro isso aqui e troco, de acordo com o nível do aluno. Beleza? É isso que está nessa minha parte aqui do livro, onde eu escrevo sobre métodos conjugados e depois as técnicas de intensificação dentro do treinamento. Como que você tem aí, por exemplo, um programa de treinamento para peitoral, com técnicas de intensificação, onde eu utilizo vários desses métodos dentro do mesmo treino. Beleza, galera? Nesse sentido, então, me despeço de vocês aí, foi um prazer enorme estar com vocês, beleza? Graciene, faço 4 séries de rest pause, tá errado? Não, não tá errado. Você pode fazer quantas séries você achar necessário de acordo com a periodização. Essas 4 séries de rest pause, elas podem ser fragmentadas em vários exercícios, ou você pode escolher um exercício e fazer 4 séries. Tá certo? O que talvez você esteja colocando é o seguinte: rest pause, que nem o vídeo que eu mostrei, são 4 séries. São 4 séries, em forma de cluster, com falha. Então aquilo ali é um rest pause em 4 séries. Tá? Agora, se você quiser fazer 4 vezes o rest pause, ou seja, 4 séries, 4 vezes, aí você pode fragmentar em exercícios ao longo da semana. Isso depende muito, você pode escolher um dia, por exemplo, da semana e fazer esse rest pause, principalmente naquele dia que você sabe que vai ficar 2 de folga, né? Que nem é bastante comum aí para a grande maioria das pessoas, treinar até sexta e voltar na segunda. Então, por exemplo, joga um rest pause na sexta-feira, vai voltar na segunda-feira zerado. 48 horas depois, faz boas alimentações, bom descanso e volta. Fechou, galera? Alguma dúvida mais aí? Deixa no chat enquanto eu vou aqui me despedindo de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos nessa 1 hora aí de conteúdo que eu quis trazer para vocês, o rest pause. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Eu fico à disposição, é claro, sempre quem conversa comigo, principalmente aí por Instagram, né? Poucos têm meu WhatsApp, eu nem gosto mesmo de passar, porque tem uma coisa muito particular. Mas quem tem meus contatos aí, sempre estou à disposição, sempre tento trazer o melhor conteúdo para vocês. Sempre trazer o conteúdo que eu acredito, na minha opinião, posso estar errado, mas eu acredito, na minha opinião, que vai acrescentar muito na profissão de vocês, sejam como treinadores, sejam como praticantes de musculação. A ideia é sempre acrescentar. Fechou então? Muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Valeu! Então são 4 vezes que eu faço o rest pause. Isso aí, Graciane. Tudo bem, tranquilo. Se está bem prescrito, né? Se está bem dentro da periodização, segue o jogo. Você não vai fazer sempre isso, tá? É bom sempre modificar os estímulos. Valeu, Rodrigo. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Emerson. Valeu, Denis, tamo junto. Valeu, Genilson, né? Mais uma vez aí. Tem pessoas novas chegando. Eu não conhecia vocês ainda. Esqueci de pedir para vocês colocar a cidade, né? De onde vocês são. Porque é legal saber de onde vocês são. Teve gente aí que veio de outros países até. Isso é muito legal. Brasileiros, né? Os brazucas que estão em outros países aí. Valeu, um grande abraço para vocês. Bom sábado. Bom domingo. Fiquem bem. Bons treinos, né? Treinem, façam exercícios físicos e podem contar comigo sempre que precisar.
Beleza? Valeu mesmo, galera. Um grande beijo no coração de vocês. Essa live fica aqui, tá? Essa live ela fica pública, tá? Então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tranquilamente. Beleza? Olha aí, ó. Pera aí, esse é difícil, cara. Inhoaíba, Rio de Janeiro. Legal, Rio de Janeiro tá aí, Rio de Janeiro. Cidade que dá um trava-língua, né, Rodrigo? Dá um trava-língua. Inhoaíba. Isso aí. Amapá, olha só. Amapá, coisa linda. Satisfação. Que alegria ter pessoas do Amapá, na outra ponta do Brasil. Eu tô em Santa Catarina e você no Amapá. O que é a internet, né, cara? A internet une a gente. São Paulo, capital. Valeu, Denis. Aí, ó, um abraço para São Paulo, SP, né? Satisfação enorme aí de ter vocês em diversas cidades do nosso Brasilzão. Beleza, galera? Valeu, Guilherme também aí. O Guilherme, né, que falou ótimo conteúdo. Obrigado. Thanks a lot. Salvador, Bahia. Valeu, Luiz. Se é o Luiz que eu tô pensando, Luiz, o teu livro tá já a caminho, tá? Coloquei ontem no correio. Se é você que eu tô pensando. Luiz, Salvador, Bahia. Eu enviei um livro ontem pro Luiz, em Salvador, Bahia. Então, se é você, acredito que é. O livro tá chegando já, tá? Já tá em posse dos Correios, deve chegar aí em mais ou menos uns 10 dias. Deve chegar. Pode ser antes, pode ser depois, tá? Sabe como é que tá o Correio? O Correio ele tá passando por algumas reformulações aí, depende da região também, né? Mas chega, em breve chega aí. Certo? Valeu, galera. No mais, tchau. Quem já tá com um compromisso aí, um grande abraço. Bom sábado pra vocês. E até mais. Beleza? Vou fechar aqui então.